Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com vocês nesse momento. Domingo, dia 15 de agosto, estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical, um local que nós temos a oportunidade para aprendermos mais acerca da palavra do Senhor, um local em que nós temos a oportunidade de ouvir os nossos professores, e é motivo de nós agradecermos ao Senhor, porque estamos aqui através da permissão dele. Nesse domingo, dia 15, e no próximo domingo, dia 22, eu estarei substituindo o nosso querido Gildeval na condução da escola bíblica, mas é por breve tempo, viu, irmãos? Daqui a pouco ele estará de volta e não aconteceu nada com ele, ele está bem, só tirou 2 semanas de licença da nossa escola bíblica, mas tenho certeza que ele está conectado assistindo. Para iniciarmos, vamos orar agradecendo a Deus por esse momento, por essa oportunidade. Oremos. Pai, obrigado, Deus, pela tua graça, obrigado porque se nós acordamos é porque o Senhor, Deus, proveu mais uma oportunidade para nós. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido e somos gratos a Ti. Nos dá uma escola bíblica em Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos trabalhar a lição 7. Vamos falar sobre a salvação de Deus. Deus é a salvação. Nós sabemos e nós cremos que a salvação procede do Senhor, que a vida eterna procede do Senhor. E estaremos lendo nosso texto áureo, que está em Efésios, no capítulo 2, versículos 8, 9 e 10. Efésios, capítulo 2, versículos do 8 ao 10. E o texto diz assim: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês. É dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Nós cremos que tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós exercitamos, vem do Senhor, é presente do Senhor. Nós não teríamos a capacidade de alcançarmos a nossa salvação, mas Deus, Ele nos dá esse presente. Deus, Ele provê a nossa salvação. E é justamente sobre essa provisão do Senhor, sobre esse cuidado do Senhor, sobre essa salvação que nos enche de esperança, que nós ouviremos o nosso primeiro professor da manhã, o querido pastor Epímaco. Meus irmãos, é uma alegria participarmos da Escola Bíblica Dominical. O nosso texto de hoje é Romanos, capítulos 8 e 9. Nós vamos ler uma parte do capítulo 8 de Romanos. Abra sua Bíblia, por gentileza, participe conosco. Romanos 8, vamos ler de 1 a 17. Acompanhe a leitura. Romanos 8, 1 a 17. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus, enviando a seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, e por causa do pecado, na carne condenou o pecado. Versículo 4. Para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pois os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ora, se
Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. E se o espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus há de vivificar também os vossos corpos mortais, pelo seu espírito que em vós habita. 12. Portanto, irmãos, somos devedores não à carne, para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, há vez de morrer. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes com temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Até aí, meus irmãos, essa carta aos Romanos, nós precisamos orar muito, pedindo sabedoria de Deus. O propósito da carta, Paulo fala no início, no encorajamento mútuo, né, em relação à igreja em Roma, que ele não conhecia, ele está se apresentando, mas, ao fim, ele é mais específico sobre o propósito. Ele diz que o propósito, capítulo 15 de Romanos, da carta, é receber suporte para a sua missão na Espanha. Inclusive, ele diz no versículo 24, eu tenho grande desejo de ir visitar-vos. Eu o farei quando for à Espanha. Romanos 15, 24. Pois espero ver-vos de passagem agora, e por vós ser encaminhado para lá. Ele esperava o apoio. Pede orações pela sua missão em Jerusalém, por causa dos rebeldes na Judéia. Orem por mim. E ele apresenta cuidadosamente o evangelho também para canalizar mais apoio. E aqui, meus queridos, no capítulo 8, vejam bem, capítulo 8, Paulo, ele era o apóstolo da graça, mas ele falava muito também da necessidade de santificação, de uma vida de maturidade, né? No meio de uma sociedade incrédula. Ele falava, já há uma chamada no capítulo 6 de Romanos, ele diz, andemos nós também em novidade de vida. Capítulo 6, versículo 19, ele fala também santificação, né? Apresentastes os vossos membros como servos da impureza e da iniquidade para iniquidade. Assim apresentai agora os vossos membros como servos da justiça para santificação. O capítulo 8, meus queridos, vai falar dessa luta pela santificação. Observem que não é pela salvação. Essa luta já foi travada, é assegurada pelas mãos de Cristo na cruz do Calvário. Inclusive, esse capítulo 8 fala sobre a certeza da salvação. O Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E no capítulo 8 ele termina também com esse cântico, né? Esse hino sobre a certeza da salvação. Eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem coisa alguma nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, a motivação para o serviço é gratidão por essa tão grande e completa salvação. Mas é interessante que o apóstolo ele fala nessa luta pela santificação, no capítulo 7, versículo 25. Os irmãos observem, capítulo 7, versículos 7 a 25. Ele é até mais específico sobre essa luta. Ele diz assim no versículo 14, capítulo 7, eu sou carnal, vendido sob o pecado. Então, Paulo, ele se vê assim, dividido.
no versículo, capítulo 7, 18 e 19, porque não há como ler o 8º capítulo sem lermos o 7º. Eles estão ligados. No capítulo 7, nós já vamos entrar no 8, versículo 18, ele diz assim: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, com efeito, atenção, o querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Ele se vê dividido como esquizofrênico. Escravo da sua natureza pecaminosa. Ele diz, o pecado que habita em mim. Os gregos ilustram isso com alguém tentando conduzir 2 cavalos indo em direções opostas. A gente observa isso. E se nós fizermos um autoexame, minha irmã, meu irmão, nós vamos ver que essa é a nossa experiência. Não é? Não precisaríamos nem do capítulo 7 para falar dessa luta. Quem aqui não reconhece a sua incapacidade de resistir o pecado sem a graça de Deus? Estamos sempre falhando para atingirmos os padrões da vontade de Deus. Se nós fôssemos o que sabemos que devemos ser. Então, Paulo fala sobre isso, que se nós caímos, é porque esquecemos dos recursos, do poder do Espírito Santo de Deus. Ele diz aqui, né, que mesmo como cristãos há forças, inclinações. Ele fala das inclinações para o pecado. E ai do crente que não tiver consciência dessa luta. Então, Romanos 7 mostra quão dependentes somos do Espírito Santo nessa luta contra o pecado. O velho homem, que às vezes vem à tona, e ele fala sobre isso, miserável homem que eu sou, capítulo 7, versículo 24. Né? Quem quer que seja, Paulo, cristãos, não cristãos, judeus, gentios, né? Todos nós, se tivermos que, se escolhermos lutar contra o poder do pecado sem a graça de Deus, nós vamos falhar. Né? Aí vem então o grito. Quem me livrará do corpo desta morte? Ele diz lá, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Versículo 24. Né? Há necessidade de uma outra pessoa, de um poder maior do que o homem. E aí, meus queridos, observem que, aliás, o capítulo 8 não deve ser destacado do 7. Essa divisão, capítulo 7, capítulo 8, não estava na carta original de Paulo. Essa divisão, às vezes, atrapalha. Devemos ler logo o capítulo 8, depois do 7. E fica assim, ó. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De modo que eu mesmo, com o entendimento, sirvo à lei de Deus, mas com a carne, à lei do pecado. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, os irmãos, observem que quem me livrará? A ajuda vem, ele diz aqui, a resposta está aqui. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. A resposta já vem com ações de graça. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí parece que há um anticlímax. Depois de um clímax desse, a gente não esperava que no 25b viesse. De modo que eu mesmo com o entendimento sirvo à lei de Deus, mas com a carne, à lei do pecado. Meus irmãos, não corresponde à expectativa, né? Desse clímax, graças a Deus por Jesus Cristo. No capítulo 8, o apóstolo continua falando da luta, mas agora a luta é no poder do Espírito Santo. A luta contra o pecado no poder do Espírito Santo. Então, o capítulo 7 é a luta na carne, sem o Espírito Santo. O capítulo 8 é a vida no Espírito. No poder do Espírito. Muito interessante. Né? Nós encontramos, inclusive, no capítulo 8, ele volta falando de carne. 13 vezes aparece essa expressão. Nos versículos 1 a 13 do capítulo 8.
a natureza pecaminosa, o velho homem, que às vezes vinha à tona, né? Nós herdamos a natureza pecaminosa. Lá no capítulo 5, versículo 12, ele diz, pelo pecado de um entrou o pecado no mundo, mas não herdamos a culpa de Adão. Mas a natureza pecaminosa, né? É possível para o crente viver inclinado para a carne. Olha aqui o que diz o versículo 5. Os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Não nos lembramos de 1 Coríntios 3, 1-3, que ele fala dos crentes lá em Corinto, carnais, meninos, criancinhas, na maturidade cristã. Então, abre o texto os nossos olhos para lutarmos e não sermos cristãos carnais. Então, capítulo 7, a luta contra o pecado com as nossas forças, apenas. Capítulo 8, essa luta no Espírito. Olha o que diz o versículo 4 do capítulo 8. Para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Capítulo 8, versículo 4. A gente vê isso repetido em outras epístolas também. Por exemplo, Gálatas 5,16, para nós observarmos. Gálatas é um resumo, né, de Romanos. Gálatas 5,16 diz assim, andai pelo Espírito e não haveis de cumprir a cobiça da carne. Gálatas 5, versículo 16. Então, meus queridos, o capítulo 8 é isso. Ele acrescenta instruções sobre o poder do Espírito Santo, que nos capacita nessa jornada contínua, né? Parar de crescer, parar de viver. E então, esse capítulo 8 é um arremate, um desfecho dessa argumentação. Há uma chamada à santificação, né? Servirmos em novidade de espírito. Vem a luta, e qual é a provisão de Deus? O poder do Espírito. Recebemos o dom do Espírito Santo, o Espírito Santo mesmo. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Versículo 2 do nosso texto básico, Romanos 8. Né? Versículo 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O Espírito é o Espírito de Cristo. Então, meus queridos, para vencermos o poder do pecado e cumprirmos a vontade de Deus. Uma lição altamente prática, né? A justiça que vem de Deus não é mera ficção, uma coisa possível, real, sim, pelo poder do Espírito Santo, né? Nos capacita para crescermos, vencermos, né, as nossas fraquezas e cumprirmos os padrões de Deus. Esse é o assunto dos capítulos 6, 7, 8. Né? Vamos vencer. Efésios 3, na oração interessante, Paulo diz assim, que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. 3,16. Poder no homem interior. Para quê? Para vencer o pecado. Tentação. É isso. Poder é isso. Né? É nesse sentido que Paulo fala em poder no homem interior. Então, meus queridos, nós temos aqui o segredo da vida eficaz, da eficácia na vida cristã. A chave, a fonte, a base, o Espírito Santo de Deus. Nós vemos isso aqui, houvesse tempo, nós iríamos mostrar isso, né, várias vezes nas cartas de Paulo. Né? Ele diz assim, capítulo 8, versículo 4, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Né? O corpo não é mau em si, inerentemente mau. O corpo entregue ao pecado, sim. O mesmo corpo entregue nas mãos do Espírito, é uma bênção, uma bênção. Né? Então, há uma chamada para essa vida eficaz no Espírito. A começar pelo reconhecimento do senhorio de Cristo.
Paulo, em 1 carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 3, ele diz: ninguém diz Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito. O reconhecimento do senhorio de Cristo. A vida eficaz depende da extensão do controle de Cristo na nossa vida, né? E trazer a nossa vida sob o inteiro controle de Jesus é o ministério do Espírito Santo. Jesus disse: ele dará testemunho de mim. Né? Nós encontramos isso. E então, meus irmãos, o Espírito é quem nos ajuda na fraqueza. Não sabemos nem como orar. Aqui diz, capítulo 8, versículos 26. Do mesmo modo, também o Espírito nos ajuda na fraqueza. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele nos ajuda na oração. Fala no nível de Deus, segundo os propósitos de Deus. Ele nos ajuda, guia a nossa vida de oração. E para concluir, meus queridos, é interessante que esse capítulo 8 mostra que é uma chamada à santificação para permitirmos mais a atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Permitirmos mais a atuação do Espírito em nossas vidas. O verbo é intencional. Permitir, consentir. É interessante que essa participação ativa e responsável do homem no processo de santificação não deve ser nunca esquecida. Nem Paulo, toda vez que fala em santificação, esquece da responsabilidade e da vontade do homem. Daí os apelos. É interessante que não é como um jogo de xadrez, que você joga e aí espera, né? E aí, digamos, Deus faz um movimento, espera o seu movimento para... Não! É um mistério. Né? É uma atuação impressionante. Não é assim, Deus trabalha e eu paro. Não, Deus trabalha e eu trabalho. Esse é o ponto que nós vemos aqui. É admirável como o Espírito respeita a nossa liberdade. O poder de santificação é do Espírito, não há dúvida. É do Espírito, mas precisamos permitir, não passivamente, uma vida ativa, engajada, uma entrega que não significa envolvimento, não é uma verdadeira entrega, é fuga. Tanto que a plenitude do Espírito Santo, ela é vista no contexto de integração na igreja. Quando Paulo diz lá em Efésios, encheios do Espírito, ele diz assim, cantando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Contexto de integração, de engajamento, de envolvimento. Né? Então, meus queridos, vamos pedir a Deus que realmente nos conscientize disso. É impossível uma vida eficaz, cristã, sem o controle do Espírito Santo. Somos tão dependentes do Espírito Santo para a nossa santificação, como o somos para a nossa salvação. Né? Então, o Espírito Santo tem o poder adequado para essa tarefa de nos santificar, se nos entregarmos. É interessante que nos entregarmos à sua liderança, repito, né? Resposta, atuação, não vem contra a nossa vontade. O prezado irmão, né? Devemos consentir, reconhecermos a nossa fraqueza e então clamarmos. Aí a resposta vem. A resposta vem. Né? Então, a atuação do Espírito Santo é proporcional à submissão da nossa vontade, o seu poder. Por isso Paulo diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Hoje, lá em Hebreus, né? O autor dos Hebreus diz, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Né? E que para tanto
o Espírito Santo de Deus nos capacite. Amém, irmãos. Amém. Muito obrigado, pastor Epímaco. Como sempre, o Senhor muito sábio nas palavras e sempre nos encorajando a desejarmos conhecer mais do Senhor, a trilharmos com mais afinco esse caminho do conhecimento, esse caminho do reconhecimento de tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, e nós somos gratos ao Senhor pela sua vida. O nosso segundo professor da manhã é um professor conhecido dos irmãos. Eu tenho certeza que é alguém que vocês têm um carinho muito grande, um carinho muito especial, que é o nosso querido também pastor Walter Santos Batista. Nosso pastor ele vai estar falando um pouco sobre a realidade dessa salvação vinda do Senhor, que nos dá segurança, nos dá confiança, nos dá descanso. Em tempos tão agitados como os tempos que nós estamos vivenciando, né, todo esse período de pandemia, ter essa segurança, esse descanso em Deus e na salvação que Ele propõe é algo fundamental. A salvação é um ato exclusivo do Senhor, pertence somente a Ele, e o pastor Walter estará nos ensinando com a sabedoria que o Senhor derramou sobre a vida dele, um pouco sobre esses pontos. Pastor, é sempre um prazer ouvir o Senhor. Irmãos queridos, eu fiquei encantado com a abordagem feita na lição número 7 sobre a doutrina de Deus. Deus é salvação. E depois de termos visto esses primeiros pontos que falam sobre o modo como Deus providenciou a salvação e também o fato de que a salvação de Deus nos enche de esperança, o que nós vamos ver agora são dois outros trechos importantes, interessantíssimos, e a abordagem que foi feita, que os irmãos puderão acompanhar na sua revista, foi realmente muito clara. O fato é que esses dois capítulos de Romanos 8, 31 a 39 e o capítulo 9 completo, eles têm a ver com a abençoada doutrina da segurança do crente em Jesus Cristo, ou seja, a segurança da salvação. Eu gostaria que o irmão, que a irmã, abrisse a sua Bíblia para acompanhar os trechos que nós vamos ler. Isso significa, portanto, a absoluta confiança de que nós estamos seguros nas mãos de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, e que nada, e eu vou repetir, nada nos separará do seu amor e do seu cuidado. Mas a que nós devemos isso? Unicamente a graça do Criador, que é o amor de Deus injustificado por nós e que só é explicado pela essência do próprio Deus, que é amor, de acordo com a primeira carta de João 4:8. O autor dessa lição, o pastor Alanar Caldas, de modo muito didático, ele examina quase que versículo por versículo os textos de Romanos 8, 31 a 39 e todo o capítulo 9, como já dissemos. Os versículos que ele omite são, de certo modo, explicações do que já fora enunciado. A mim foram atribuídas, então, as seções 3 e 4 dessa lição, a 3 falando da certeza da bendita obra de salvação da parte de Deus, e a 4 que tem a ver com a soberania divina. Então, a primeira, veja na sua Bíblia, por favor, Romanos 8, de 31 a 39. Por uma questão de economia de tempo, vamos deixar de fazer a leitura toda desse trecho mencionado, mas o irmão pode acompanhar, a irmã vai seguindo aí à medida que nós fomos explicando. Descobrimos, em primeiro lugar, no verso 31,
que Deus decidiu por nós. Olha o que diz a palavra de Deus, e eu vou ler todos os textos na chamada Nova Versão Transformadora. Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ah, meus irmãos, percebam que o apóstolo Paulo qualifica a obra divina como sendo maravilhosa. Mas em que sentido essas coisas tão maravilhosas são? A obra de Deus é marcada, meus amados, pelo maravilhoso, na verdade. O Salmo 86:10 diz com muita propriedade: pois tu és grande e realizas maravilhas, só tu és Deus. E sabe o que é que diz o Salmo 40, o verso 5? Olha só. Senhor nosso Deus, tu nos fizeste muitas maravilhas, e teus planos para nós são tantos que não se pode contá-los. Não há ninguém igual a ti. Se eu tentasse relatar todos os teus feitos, eu jamais chegaria ao fim. Não é notável um texto desse? A garantia que nós temos que o nosso Deus é um Deus que planejou por nós. Olha só, alguma dessas maravilhas entre tantas que a palavra de Deus apresenta. A abertura do Mar Vermelho, não é verdade? Olha outra, a água que jorrou daquela rocha no deserto. E o deserto lá naquela região é bem deserto mesmo. A água, só em determinados pontos são encontrados oásis, ou talvez uma fonte, mas de um modo geral, isso não existe. A abertura do Rio Jordão para a passagem do povo de Israel para o outro lado de Canaã, a derrubada das muralhas de Jericó, a multiplicação do azeite da viúva, a transformação, olha essa, lá em Caná da Galileia, a transformação da água em vinho por Jesus, a multiplicação de pães e peixes, e a maior das maravilhas, sabe qual é? Deus olhar para um pecador e salvá-lo. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus lhe concede a eterna salvação, quem pode retirá-la? E a resposta só pode ser ninguém. Isso nos leva, então, aos versos 33 e 34 de Romanos 8. Leia na sua Bíblia. Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. E aí o nosso professor, o pastor que escreveu esta lição, o autor da lição, ele diz que nada nos separa de Deus. Versos 35 e 38 também. Aliás, o trecho todo, de 35 a 38, mas eu leio somente o 35 e o último. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições? Ou calamidades? Perseguições? Ou fome? Miséria? Perigo? Ameaças de morte? Estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, que maravilha! Que texto abençoado, meus irmãos. Maravilha das maravilhas. Então louvemos ao Senhor, porque estamos seguros na sua poderosa mão. E nada nos separa deste intenso amor que olhou para nós e nos resgatou da fila do inferno. Pensem nisso. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo, que proclama de um modo salutar, de um modo sadio, de um modo claro, de um modo absoluto a mensagem de salvação do Evangelho. Poderemos até passar
por tremendas e dolorosas privações. É possível. Porém, nada nos afetará, nada nos afastará também do Todo-Poderoso Deus. Seja a ameaça de morte, a perseguição, a sombra da calamidade não é maior que a sombra do bom Deus, de acordo com o Salmo 91, verso 1. Outra coisa que o nosso autor diz é que a salvação é um ato exclusivo de Deus. E aí nós temos Romanos 9, de 1 a 33. É um trecho muito longo, mas nós vamos selecionar os textos, os versículos que nós desejamos ressaltar. Primeira coisa que o nosso escritor, pastor Alanar, diz é que ninguém é apto para a salvação por herança de sangue ou de nome. Olha o que ele diz, versos 4 e 5. Romanos 9. Eles são o povo de Israel, escolhidos para serem filhos adotivos de Deus. Ele lhes revelou sua glória, fez uma aliança com eles e lhes deu sua lei e o privilégio de adorá-lo e receber suas promessas. Do povo de Israel vêm os patriarcas e o próprio israelita, e o próprio Cristo, quanto à sua natureza, era israelita. E ele é Deus, aquele que governa sobre todas as coisas e é digno de louvor eterno. Amém, diz o apóstolo Paulo. Então, laços de parentesco, de sangue, não garantem salvação. Pois Romanos 8,13 esclarece, nas palavras das Escrituras, amei Jacó, mas rejeitei Esaú, que eram irmãos gêmeos ainda por cima. Jesus faz a Pedro esta tremenda afirmação cheia de ensino espiritual. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne nem sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Mateus 16, 17. E através de João, o evangelista, o Espírito Santo afirma que aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo não foi feito o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Contudo, olha só, olha a explicação agora. Aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais, e aqui vem por quê? Não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Eu li isso na Nova Versão Internacional. O pastor Alanar, ele destaca ainda que a salvação resulta na glorificação de Deus. Capítulo 9, versos 16 e 17. Portanto, a misericórdia depende apenas de Deus e não de nosso desejo, nem de nossos esforços, pois as Escrituras afirmam que Deus disse ao faraó, eu o coloquei em posição de autoridade, com o propósito de mostrar em você meu poder e propagar meu nome por toda a terra. Irmãos, como é clara a santa palavra de Deus ao declarar com todas as letras que a misericórdia depende apenas de Deus e não de nosso desejo nem de nossos esforços. E essa afirmação nos leva, sabe aonde? A Efésios 2, 8 e 9. E eu leio agora na versão chamada O Livro, lindíssima, olha só. Porque pela sua graça é que somos salvos, por meio da fé que temos em Cristo. Portanto, a salvação não é algo que se possa adquirir pelos nossos próprios meios. É uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pelas nossas obras. Ninguém pode reclamar mérito algum nisso. Então, a eficiência da salvação não está nas obras que eu faço, nem no meu mérito pessoal, mas vem unicamente da misericórdia de Deus, que olhou para este pobre pecador e o declarou apto
a exercer a sua fé no sangue redentor de Cristo Jesus. Repetimos então essa sagrada verdade, sabe onde? Quando nós celebramos a ceia do Senhor. E na ceia memorial nós dizemos sempre, porque este é o meu sangue, é o sangue da aliança que é derramado por muitos para a remissão de pecados. O sangue de Cristo. Bem como Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Acabei de ler Apocalipse 1:5. Impossível ser mais explícito, meus irmãos, com estes textos e muito mais, muitos outros. No entanto, eu faço como o autor do hino 377 do cantor cristão, que é o mesmo 447 do Inário para o Culto Cristão, e ele pergunta admirado, e ele pergunta até atônito ao mesmo tempo. Ele diz, não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, por que razão o Salvador para si me resgatou. E na segunda estrofe ele diz, ignoro como o Espírito convence-nos do mal e revela a Cristo, o verbo seu, consolador real. Mas o autor desse hino, ciente do ensino bíblico, ele mesmo dá a resposta que ele utilizou, a que foi dada pelo apóstolo Paulo em 2 Timóteo 1,12. Olha como ele diz. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Esse é um dos hinos mais apreciados pelo povo de Deus. Outra coisa que o pastor Alanar diz é que a salvação não cabe na razão humana. Verso 20, capítulo 9. Quem é você, mero ser humano, para discutir com Deus? Acaso o objeto criado pode dizer àquele que o criou, por que você me fez assim? Claro! E mais uma vez eu me questiono, quem sou eu para entender o que Deus planejou desde a eternidade, meus irmãos? Olha só esse texto de Timóteo. O poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo nossas obras, mas conforme, olha só, a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Jesus Cristo. Eu li 2 Timóteo 1, de 8 a 10. Mas há outros textos, como 1 Coríntios 2,7, 1 de Pedro 1, 18 a 20, que falam da mesma realidade. Então, à luz de tudo que foi visto, nós chegamos à conclusão de que é bendito o privilégio do salvo saber que está eternamente salvo. Mas não é privilégio algum viver na incerteza da salvação como algumas pessoas vivem. Pode alguém, portanto, receber a vida eterna e depois perder a vida eterna, indo eternamente para o inferno? Há grupos que dizem sim. Sabiam disso? E grupos chamados evangélicos, irmãos, que dizem sim, que se pode perder a salvação. E estão espalhados por aí, pela cristandade. Mas a Bíblia diz um veemente não! Ou como diz a antiga palavra de ordem, uma vez salvo, salvo para sempre. Isso porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Romanos 11, 29, confira depois. A doutrina da salvação eterna do salvo tem outros nomes. Ela se chama de perseverança dos santos, perseverança dos salvos, perseverança dos regenerados, daqueles que são feitos novas criaturas em Cristo. E um crente pode até errar, ele pode cair até, mas ele se levanta, porque essa queda é temporária. E ele se arrepende e ele volta à utilidade no reino de Deus. Por outro lado, eu pergunto, que tranquilidade tem o crente em Jesus Cristo que leva a sério a segurança da salvação? Meus irmãos, as promessas do Senhor nos dão segurança. A primeira coisa que eu entendo, não é então fumaça,
a salvação do Senhor. Não é talvez eu tenha salvação, como eu já ouvi, não de um crente, é verdade. Não é quem sabe se eu vou receber a salvação, como também eu ouvi de um incrédulo. Nós estamos seguros nas mãos fortes do Senhor. E lembremos que a ressurreição de Jesus Cristo é o alicerce desta segurança. Então, como é que fica a promessa de Jesus em João 14:18, que diz: não vos deixarei órfãos? E aquela que diz: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou Jesus é nossa esperança para tudo, ou ele não é esperança coisa nenhuma. E Paulo, apóstolo, nos fala ao coração dizendo: o qual Jesus vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensível até no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. 1 Coríntios 1, 8 e 9. Que palavra extraordinária, irmãos. Que palavra linda. Por isso, à luz desses fatos, eu não entendo como há quem pregue que a salvação pode ser perdida. Que testemunho notável para a sua família, para seus amigos, para seus colegas, o irmão confirmado na fé. Você, minha irmã querida, confirmada na fé em Jesus Cristo, porque não é salvação por enquanto, não. E graças a Deus não é salvação temporária. Não é condicional, também não é até certo limite, não, é uma eterna e gloriosa salvação. Por isso os santos perseveram, porque Deus é fiel, e Deus é fiel no que planejou e naquilo que ele prometeu. Estamos terminando. A Escritura Sagrada tem 3 lições que não podemos esquecer jamais. Você pode até anotar e pregar sobre isso. Olha só, primeiro, a perdição humana é total, porque a queda foi total. E todos fomos arrastados pelo pecado dos nossos primeiros pais, conforme Romanos 5:12, Gálatas 3:22. Segundo, é uma lei espiritual. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Abençoada a lei espiritual, aliás, que o sangue de Jesus nos torna limpos, puros de todo o erro da nossa vida. Está em 1 João 1:7, mas também 1 Coríntios 6:11, Efésios 1:3-7, 9:14. E a terceira é que nós somos salvos eternamente, sem medo de perder essa abençoada salvação. Filipenses 1:6, 1 de Pedro 1:5, etc. E é por isso que o Senhor nos faz lembretes na sua palavra, e eles têm que ser passados aos irmãos. Eu passo agora. Primeiro, de longe o Senhor me apareceu dizendo: pois que com amor eterno te amei. Pode até colocar seu nome aí. Com amor eterno eu amei Pedro, eu amei Paulo, eu amei João, eu amei Margarida, e aí vai. Eu te amei, também com benignidade eu te atraí. E isso está perfeitamente dentro do conceito da chamada irresistível. Ou seja, não podemos resistir à graça de Deus, a não ser que não sejamos do Senhor. Porque ele diz: com benignidade eu te atraí. É isso que Deus faz conosco. Porque ele lembra: eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3:6. Somos os salvos, o povo que persevera na aliança com Deus. O que quer dizer que a marca que distingue o crente no Senhor Jesus Cristo é exatamente essa perseverança. E com isso nós só temos que dizer um glorioso amém. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor a abençoe, que o Senhor o abençoe, meu irmão amado. Amém. Muito obrigado, pastor, pela aula, muito obrigado porque o Senhor continua se dedicando para transmitir o conhecimento para nós que estamos ouvindo. Muito obrigado por toda essa estrada que o Senhor percorreu, ensinando pessoas, preparando pessoas e não deixando o conhecimento retido, porque o conhecimento retido
ele acaba sendo desperdiçado. Mas o conhecimento, quando ele é compartilhado, ele ajuda na transformação de vidas e de realidades. E nós agradecemos pela vida do Senhor. Por fim, o nosso terceiro professor vai falar sobre as benesses, sobre os privilégios, os benefícios que é recebermos essa salvação do Senhor, que estão atrelados a essa salvação do Senhor. E por fim, para encerrar a nossa escola bíblica dominical hoje, nós temos o nosso pastor Pedro Epifânio, que vai falar um pouco sobre essa realidade da salvação de Deus e suas benesses. Pastor. Estamos aqui, meus amados irmãos, para falar sobre a lição 7, Deus é Salvador. Eu espero que todos estejam guardados pela graça e pela misericórdia do Senhor. O tópico que eu fiquei foi a salvação de Deus e suas benesses. Esse assunto eu gosto muito, muito mesmo. A soteriologia, que é a parte da teologia que dedica a estudar a salvação, doutrina da salvação. Então eu recomendo aos irmãos que tenham muito cuidado, aprendam direitinho, leiam, depois que os irmãos tiverem visto toda a EBD, não se cansem de voltar, ler, porque muita coisa tem sido ensinado aí, que tem o tempero dos pelagianistas, dos semi-pelagianistas, e que prejudicam a sã doutrina. Então vamos ler Efésios 2, de 1 a 10. A Bíblia diz: Ele vos concedeu a vida estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora opera ou está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e éramos, por natureza, destinados à ira. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus, porquanto pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por este motivo. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Agora vamos ver o primeiro ponto das benesses. O autor selecionou o verso 4. A Bíblia diz assim: No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou. Então, o primeiro tópico, ele fala da riqueza da misericórdia de Deus. Essa misericórdia aí também pode ser traduzido como compaixão, como piedade. A palavra lá no original é plosios, foi traduzido por, a
palavra rica, rica em misericórdia, né? O rico aí pode significar também pleno, cheio, abundante. A gente sabe que os seres humanos, né, são corruptos após a queda, né, se tornaram corruptos em sua natureza e pecaminosos na prática. E outra coisa que aqui o texto vai mostrar é que o ser humano não possui e nem possuía nenhum mérito e nenhum direito para pleitear algo diante de Deus. Então Deus demonstrou muito grande, né, misericórdia para se inclinar para esse homem terrivelmente pecador, terrivelmente transgressor. E o ponto 2 é que Deus demonstra um grande amor para com o ser humano. É esse grande amor, é esse infinito amor de Deus que é a base da nossa salvação. Não há nada no ser humano que possa ser a causa da salvação. A gente pode lembrar de João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é uma ação, né, externa ao ser humano. Não há nada no ser humano que ele possa tentar arguir a Deus para que seja motivo de salvação. O outro ponto está no verso 5. A Bíblia diz que deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Esse ponto aí o autor chamou de a vida com Cristo. Então, a gente pode verificar logo no começo do versículo 5, que o autor diz que estávamos mortos. A palavra lá é necros. Após a transgressão de Adão, todos os seres humanos se tornaram iguais a um cadáver, destituído de vida, inanimado, incapaz, inoperante para as coisas de Deus. A gente pode lembrar muito bem da narrativa lá do livro de Gênesis, capítulo 2:7. A gente lembra que o Senhor estava modelando o homem do pó da terra. Enquanto o Senhor estava modelando, aquele ser ali era um ser sem vida, né? Estava ganhando forma, mas não tinha vida. Até que o Senhor, o Eterno, soprou nas narinas o fôlego de vida. Aí o homem se tornou um ser vivente, de forma análoga a esse milagre que o Senhor operou lá na criação, lá narrado no capítulo 2 de Gênesis, aconteceu na narrativa do livro de Efésios, na vida de cada um. Eu vou ler um texto, 2 versos do capítulo 5 de João, que vai iluminar melhor. João 5, 21 e o verso 25. O 21 diz: pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os faz viver, assim também o Filho dá vida a quem quer, a quem ele desejar. Mas, o versículo 25, mais uma vez, verdadeiramente vos afirmo, vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Então a gente viu no verso 21 que o Filho dá a vida a quem ele quer. E outra, a gente leu aqui
que aqueles, né, os mortos que ouvirem a voz do Filho de Deus vão viver. Quando ouvimos o Evangelho, a boa notícia, na realidade, nós estamos ouvindo a voz do Filho de Deus. Ao ouvir a voz do Filho de Deus, através da mensagem, né, do Evangelho, da boa notícia, o nosso ser ganha vida. Somos capacitados para a vida com Deus. É por isso que no começo eu ressaltei. Temos que, né, ter cuidado com o que estamos ouvindo. Ou alguns, né, têm que ter cuidado com o que... Alguns têm que ter cuidado com o que estão ministrando. Tem que ministrar a sã doutrina, a palavra escrita. O outro ponto, uma das benesses que o autor destaca, são os lugares celestiais. O verso 6 vai dizer o seguinte: Deus nos ressuscitou em Cristo e com ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo. Quer dizer, fez assentar, né? Aqui fala entronizar, assentar em tronos, nos lugares celestiais. A gente tem que lembrar que o livro do Gênesis é o começo, o princípio de tudo. Então, aqueles 3 primeiros capítulos, sempre que a gente está, né, meditando nas Escrituras, às vezes a gente tem que voltar para relembrar de coisas lá dos 3 primeiros capítulos. Então, nós temos que ter na nossa mente que a serpente induziu o primeiro casal a pecar. E como consequência desse pecado, o homem foi expulso da presença de Deus. Mas a gente sabe pela leitura da palavra que o Senhor destruiu aquela amizade entre o primeiro casal, né, Eva e a serpente. E com a obra, né, na cruz efetuada pelo Senhor Jesus, que é o descendente da mulher, o homem, né, o ser humano voltou a ter comunhão com Deus. Por isso, ao homem regenerado, foi lhe dado, né, tomar um assento nos lugares celestiais, na companhia do Eterno. Aquele homem que antes foi expulso da presença de Deus, mediante a obra salvífica do Senhor Jesus, ele volta a ter comunhão com Deus. A parte final é a fonte da salvação. Está no verso 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então aqui o destaque que o autor faz é que não vem do homem, é obra do Todo-Poderoso. Como já foi mencionado em tópicos anteriores por outros professores, a salvação é um ato discricionário da parte de Deus. Deus é o autor da salvação, Deus é o agente da salvação. Se o homem tivesse alguma contribuição, alguma colaboração na salvação, ela seria o pagamento por um trabalho realizado. Mas a gente sabe que a salvação é um favor da parte de Deus. A salvação é um dom. Então, ninguém, né, trabalha pela salvação. A salvação é obra de Deus do começo ao fim. A gente sabe que do livro do Gênesis ao livro do Apocalipse, Deus continua buscando o homem pecador. Que Deus nos abençoe e tenham um ótimo domingo. Muito obrigado, Pastor Pedro. Pastor Pedro sempre disposto, sempre disponível a ajudar, como deve ser aqueles que se dedicam, de fato, a cumprir o chamado de Deus, cumprir essa proposta que o Senhor ele faz àqueles que desejam
servi-lo, que é estar sempre à disposição, se dedicar ao Senhor através dos seus dons, das suas habilidades, daquilo que você pode servir no reino de Deus. Por hoje, é a nossa escola bíblica dominical chegando ao fim. Tenho certeza que os irmãos e as irmãs estão com saudade de Gil, sentiram falta de Gil. Gil sempre é muito animado, muito empolgado, é uma característica dele, é algo que eu particularmente acho incrível na personalidade dele. Ele sempre está tentando ali motivar, fazer com que as pessoas elas participem. Então eu vou usar uma expressão dele para a gente encerrar nossa EBD. Se você gostou da EBD, se você aprendeu algo novo, deixa o seu like, clica no legal que tem no YouTube, faz um comentário também acerca da aula, daquilo que você pôde aprender nessa manhã. E como eu digo sempre que eu tenho a oportunidade para falar sobre isso, nós precisamos valorizar a nossa EBD. Nós precisamos valorizar a nossa escola bíblica dominical. Muitas igrejas hoje já não contam com a EBD. Nós temos uma EBD com professores que se esforçam, que se dedicam. Nós temos um diretor que é extremamente dedicado, ele vai até a casa da pessoa para tentar gravar, para tentar oferecer a revista para aquela pessoa que vai dar aula. Então, que possamos valorizar um pouco mais essa realidade, que possamos valorizar mais a nossa igreja e que, de fato, possamos servir dentro daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Vamos orar nesse momento, encerrando a nossa escola bíblica dominical. Convido você para continuar conectado. Se você não pôde ir presencialmente à igreja, se você tiver alguma comorbidade ou estiver no grupo de risco e preferiu ficar em casa nesse momento, nós entendemos, é uma questão de saúde. Então continua conectado no nosso canal para o nosso culto que vai iniciar logo mais. Oremos. Pai, obrigado, Deus, obrigado por esse momento de aprendizado, obrigado por esse momento em que nós tivemos a oportunidade, Senhor, para ouvirmos aquilo que os teus filhos, Deus, eles nos trouxeram como ensinamento. Muito obrigado pela vida do pastor Epímaco, do pastor Walter, do pastor Pedro. Continua abençoando e capacitando a vida deles, abençoando as suas famílias, Deus. Também te peço, Senhor, por nossa igreja, continua nos fortalecendo como corpo de Cristo. Continua, Deus, nos dando sonhos para que possamos avançar, Deus, diante dos desafios. Que possamos, Senhor, reconhecer a cada dia a misericórdia derramada pelo Senhor sobre nós. Que possamos reconhecer a graça do Senhor sobre as nossas vidas. E que possamos, Deus, ter a cada dia gratidão em nossos corações pela Tua salvação. Porque o Senhor é aquele que nos salva. O Senhor é a salvação, Deus. Muito obrigado por Jesus Cristo que morreu em nosso favor e hoje nós temos acesso ao Senhor. É o que eu te peço, te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Que possamos continuar conectados no nosso culto. Até a semana que vem. Continuem estudando, continuem lendo a palavra e que o Senhor continue guardando a todos nós nesse momento difícil que estamos enfrentando. Até a próxima. Um abraço. Tchau.